Fala galera, Todd Games BR na área, tudo bem com vocês rapaziada? Tá começando mais um Todd News. Já chega estourando, esmurrando, detonando seu botão do like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E se não me segue nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo, beleza? Então bora pra esse Todd News, porque vocês sabem como é que ele tá, né? Tá ó, bom demais. Primeiro são os gols da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu nesse final de semana. No sábado, o Flamengo venceu por 2 a 0 o Botafogo. Primeiro, um golaço de Matheus Sávio. E depois, Lucas Paquetá, uma espécie que voadora, conseguiu fazer o segundo gol do Flamengo. Flamengo 2, Botafogo 0. No sábado, também tivemos São Paulo contra o Corinthians. Primeiro, Anderson Martins mandou de cabeça no canto do goleiro Cássio. Depois, Reinaldo mandou essa bola, um golaço, bateu na trave e entrou do outro lado. E ele mesmo, Reinaldo, fez o terceiro e contou com uma ajudinha do goleiro Cássio. E Jonatas diminuiu para o Corinthians no segundo tempo. São Paulo 3, Corinthians 1. No domingo tivemos Palmeiras e Atlético Mineiro. Depois dessa falha do zagueiro Juninho, Moisés aproveitou e mandou para o fundo das redes. O Galo empatou com o atacante Luan após sobra do goleiro Everton. Bruno Henrique marcou esse golaço de falta, fazendo o segundo gol do time do Palmeiras. E aí Chara também marcou esse golaço empatando, mas Bruno Henrique fez o segundo gol dele na partida. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. O Vasco venceu o Grêmio por 1 a 0 com o único gol de Andrés Rios. Um gol meio estranho que encobriu o goleiro do Grêmio. O Paraná enfrentou o América Mineiro e venceu por 1 a 0 com gol de Rodolfo. O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense. Primeiro gol foi do Atlético, do atacante Guilherme. Depois Arrascaeta empatou e quem fez o último gol foi Hernan Barcos. O Fluminense venceu o Sport por 2 a 0. Pedro fez o primeiro gol da partida. Depois Gabriel empatou para a equipe de Recife. E o atacante Pedro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez o segundo gol de letra. Ele tem 9 gols e lidera a artilharia. O Bahia venceu Vitória por 4 a 1. Primeiro um golaço no camisa 10 Zé Rafael. Depois Vinícius bateu pênalti e ele mesmo pegou o rebote do goleiro. Thiago deixou o terceiro gol da equipe do Bahia e Gilberto fez o quarto. E depois Lucas fez o único gol da partida do Vitória. E ontem teve jogo daquele torneio de pré-temporada dos times europeus, a International Champions Cup. E mais uma vez o Borussia Dortmund venceu em cima de outro time inglês, agora em cima do Liverpool. Pela International Champions Cup, o Borussia Dortmund venceu mais uma, de novo em cima de time inglês, em cima do Liverpool. O Liverpool começou abrindo o placar com o holandês Virgil van Dijk de cabeça. Depois Pulisic sofreu o pênalti de Klavan e mandou para o fundo das redes. Pulisic que jogou muito, rapaziada. E ele mesmo fez o segundo gol e a virada do Borussia Dortmund no canto do goleiro Loris Karius. E depois Pulisic chutou, Karius soltou e Brun Larsen mandou no fundo das redes. Liverpool 1, Borussia Dortmund 3. E o meio-campista da seleção alemã, Mesut Ozil, anunciou ontem que vai se aposentar da seleção da Alemanha. Ozil anunciou ontem que não jogará mais pela seleção alemã. Tudo começou quando Gundogan e Mesut Ozil tiraram uma foto junto com o presidente da Turquia, Erdogan, em um evento que aconteceu em Londres. E depois que as fotos foram divulgadas, os torcedores da seleção alemã já pediram que os jogadores não fossem mais convocados. Ainda mais de que Ozil se recusou a cantar o hino da seleção alemã em algumas partidas. E agora o jogador não aguentou mais a pressão da torcida e também da imprensa e anunciou que com 29 anos não disputará mais nenhuma partida pela seleção da Alemanha. E Jair Ventura não é mais o técnico do Santos. Após o empate ontem pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 0 a 0 contra a Chapecoense, a diretoria do Peixe optou por demitir o técnico Jair Ventura, que estava no Santos há 39 jogos com os seguintes números: 14 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. E o volante René Júnior não joga mais esse ano. René Júnior rompeu o ligamento do joelho esquerdo e terá de passar por cirurgia. A previsão de volta aos gramados é somente em 2019, ou seja, ficará fora pelo resto do Campeonato Brasileiro. E o time do Parma, que está de volta à elite do futebol italiano, vai começar o campeonato da Série A com menos 5 pontos. Toda essa história é por conta do jogador Emanuele Calaiò, que foi suspenso por 2 anos devido a uma troca de mensagens com 2 jogadores do Spezia.
para manipular o resultado que trouxe o time de volta à primeira divisão do campeonato italiano, que foi justamente na partida em que o Parma venceu por 2-0 o time do Spezia. O pedido inicial da promotoria era que o Parma fosse impedido de disputar a Série A e Calaiò ficasse 4 anos punido, sem poder jogar futebol. O clube e o jogador ainda irão recorrer na justiça à decisão. E o Flamengo e o Real Madrid apresentaram as suas novas camisas 3. A Adidas divulgou hoje as novas camisas 3 do Real Madrid e também do Flamengo. A do Flamengo é toda em azul, em alusão às praias do Rio de Janeiro, e muito bonita por sinal. Já a do Real Madrid é muito parecida com a camisa do Flamengo. A única coisa diferente, pelo menos na minha opinião, é o tom, que sai do azul e vai para o vermelho. Kovacic disse a Lopetegui que quer ir embora do Real Madrid. Após a Copa do Mundo, Kovacic teve seu primeiro contato com o técnico Julian Lopetegui e, segundo o jornal espanhol Marca, o croata reafirmou seu desejo de ir embora da equipe merengue para conseguir mais minutos em campo. E o que não faltam são times que já entraram em contato com a diretoria do Real Madrid para contratar o meio-campista croata. Essas equipes são Manchester City, Bayern de Munique, Juventus, Manchester United e Liverpool. O Real já disse que está tratando a saída de Kovacic como certa, mas desde que seja por uma boa oferta. E aí, rapaziada, dessas equipes aqui que eu falei que já procuraram o Real Madrid em busca de Kovacic, qual que você acha que ele teria chances de ser titular? E o Richarlison tá de casa nova? O jogador deve ser anunciado como novo reforço do Everton nas próximas horas. O time já acertou a compra dele junto à equipe do Watford. O valor da negociação gira em torno dos 50 milhões de euros. Hoje, segunda-feira, ele fez os exames médicos na equipe do Everton e deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas pela nova equipe e voltará a ser treinado pelo técnico Marco Silva, que foi o seu primeiro técnico quando ele se juntou ao Watford. E Vitinho ficou um pouquinho mais longe da equipe do Flamengo. O CSKA travou na última hora a negociação pelo atacante Vitinho. A equipe russa tem uma proposta de 10 milhões de euros para vender Vitinho ao Flamengo, mas agora com o retorno de Musa para o Leicester City, o time russo não deseja mais negociar Vitinho, pelo menos até o final do ano, mas a equipe do Flamengo ainda prega paciência e espera até o dia 30 de julho para uma mudança de resposta do CSKA. E rapaziada, o Rodriguinho não é mais jogador do Corinthians. O meio-campista fez a sua última partida pelo Corinthians no sábado contra a equipe do São Paulo. Ele foi vendido ao time do Egito Pyramids FC, que é o mesmo time do Keno. O valor da negociação gira em torno dos 6 milhões de dólares, aproximadamente 23 milhões de reais. O jogador deve chegar nessa semana no Egito, realizar exames médicos e ser apresentado no novo clube. E o Jonas recebeu uma proposta irrecusável para sair do Benfica. De acordo com o jornal português A Bola, o jogador tem uma proposta irrecusável para ir para um clube não divulgado do Oriente Médio. A negociação ainda poderia render 14 milhões de euros à equipe do Benfica. Vale lembrar que o jogador de 34 anos foi o artilheiro da última edição do campeonato português, com 34 gols marcados. E de acordo com o jornal português, a proposta salarial que ele está recebendo do Oriente Médio é simplesmente irrecusável. E o meio-campista Paulo Henrique Ganso pode pintar na equipe do Sporting. Hoje foi divulgado pelo jornal A Bola que a equipe do Sporting recebeu um dossiê do jogador Paulo Henrique Ganso e irá estudar a contratação do brasileiro, que não tem mais espaço na equipe do Sevilha. Alguns clubes brasileiros já procuraram o jogador, principalmente a equipe do Santos, mas o alto valor do salário dele acabou afastando as equipes aqui do Brasil. Então agora o Sporting estuda a contratação de Ganso. E o Willian está muito próximo de ser anunciado como novo companheiro de Philippe Coutinho no Barcelona. Hoje o jornal espanhol Sport divulgou que representantes do Chelsea já estão na cidade de Barcelona para fechar a venda do jogador brasileiro. De acordo com o jornal, a negociação gira em torno dos 70 milhões de euros. O brasileiro, que vai fazer 30 anos em agosto, está na mira do time catalão já faz algumas semanas. Inclusive, a equipe do Barcelona já teve 2 propostas rejeitadas pelo Chelsea, mas essa terceira vai ser aceita e o jogador deve ser anunciado em breve como novo reforço do Barcelona. E a novela do Malcolm ganhou mais um capítulo hoje e tá virando uma verdadeira novela mexicana.
Hoje, o brasileiro Malcom já tinha sido anunciado no Twitter, tanto no Twitter oficial da Roma, quanto no Twitter oficial do Bordeaux, que a negociação pelo jogador já tinha sido dada como certa. O time da Roma pagaria 35 milhões de euros para o Bordeaux para contratar o brasileiro Malcom. Inclusive, o jogador já tinha voo agendado para chegar na Itália ainda hoje, para realizar os exames médicos amanhã de manhã pela Roma e ser anunciado como novo reforço. Mas agora, notícia quentíssima, o site italiano Calciomercato, especializado em transferências, confirmou que o voo de Malcom para a Itália foi cancelado. E isso porque o Barcelona mandou hoje uma proposta para o Bordeaux avaliada em 41 milhões de euros pelo brasileiro Malcom, de 21 anos. Inclusive teve torcedores da Roma que estavam esperando o jogador no aeroporto e o jogador acabou não aparecendo, o que causou uma bela revolta dos torcedores no Twitter. A Roma está entrando em contato com a diretoria do Bordeaux para fazer com que o acordo que eles já tinham anunciado fique valendo, rapaziada. Galera, vou dar minha opinião, não sei se vocês concordam com a minha opinião, beleza? Mas o Malcom tem que tomar cuidado porque a diretoria do Bordeaux tá queimando ele, hein? Na quinta-feira, a diretoria do Bordeaux teve uma reunião com o Everton e estava praticamente selado a chegada do jogador na equipe inglesa. Mas aí com a venda do Alisson, a Roma fez uma proposta no mesmo dia, na quinta-feira, de 35 milhões de euros e o Bordeaux aceitou. A proposta era de 7 milhões e meio de euros a mais do que a do Everton. E hoje foi anunciado tanto no Twitter do Bordeaux quanto no Twitter da Roma que o negócio estava fechado e o jogador era para chegar na Itália hoje e realizar exames médicos amanhã. Inclusive vocês viram aí que os torcedores estavam esperando no aeroporto, né, rapaziada? Daí o Barcelona fez uma proposta de 6 milhões de euros a mais e o Bordeaux ordenou que o voo fosse cancelado para poder negociar com a equipe do Barcelona. A Roma ainda tá tentando forçar o Bordeaux, falar, pô, a gente fez tudo acordo aqui, você vendeu pra mim, a gente anunciou e agora no último minuto ofereceram uma grana a mais, você quer descumprir o acordo? Na minha opinião, o Bordeaux tá fazendo um leilão pelo Malcom. E isso daí só vai trazer coisa negativa pra carreira do cara, hein? Porque daí eles acertam a venda pro Barcelona, daí amanhã chega um outro time e oferece 3 milhões a mais, eles cancelam de novo o Barcelona e vai negociar com outro time. Pra mim é uma sacanagem o que a diretoria do Bordeaux tá fazendo com a Roma. A Roma tem que fazer com que esse acordo aí seja válido, ainda mais porque ambas as equipes já anunciaram que o jogador já tinha sido vendido pra Roma. Deixe nos comentários a sua opinião, o que você acha dessa novela do Malcom. Bom, rapaziada, esse daqui foi mais um Tony News, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de divulgar o vídeo, de compartilhar o vídeo pro canal conseguir chegar nos 200k até o final do ano, beleza? Tamo junto, molecada, valeu sempre pelo apoio, falou!